Galera, o que que acontece? Eu já vi explicação que diz o seguinte, que a resistência da malha é baixa porque a gente tem um circuito que é ligado dessa forma aqui, ó. Certo? Aqui é o PMIC, aqui é a CPU, aqui é o GND e aqui é a malha do buck, né? A malha de switch. Aí o que acontece? Dizem que são tão próximas, né? Elas passam tão próximas umas das outras que ela pega a interferência do GND. Então, Alexandre, a gente falou disso aí no início da live, Alexandre. Beleza? Mas eu posso falar isso quando a gente terminar a explicação. Sobre como entender se a malha de baixa resistência se não tem um esquema. É só você medir com um multímetro na escala de resistência, certo? E aí você vai ver que ela tem uma resistência bem baixa. Você tem que se ligar nessa escala de resistência, começar a trabalhar mais com a escala de resistência e esquecer um pouco o BIP, certo? Vamos lá. Então, o que é que eles dizem, né? Algumas pessoas dizem que por ser muito próxima à linha positiva do GND, ela fica apresentando essa resistência baixa. Então, essa explicação aqui, pessoal, pelo amor de Deus, se alguém te explicou dessa forma, essa explicação está errada. Certo? Não sei de onde veio essa explicação, mas algumas pessoas, não vou dizer isso, não vou citar nomes aqui, que não é o intuito, né? Derrubar nenhum tipo de trabalho de ninguém, mas eu preciso orientar o público que me segue, ok? Então, esse tipo de conceito, né, para um circuito de malha de baixa resistência está totalmente equivocado, está errado, ok? Como é que vai funcionar um circuito de baixa resistência? Vamos lá, eu vou desenhar aqui para vocês. Primeiro eu vou desenhar mais ou menos como é na placa, e depois eu vou desenhar para vocês e vou mostrar o porquê que é baixa resistência. Vamos lá, a gente tem aqui um cara, que esse cara, ele chama PMIC. Certo? Esse cara aqui é PMIC. Do PMIC está saindo uma linha, que está indo para um outro circuito integrado maior. Esse circuito integrado, eu vou chamar ele de UCP, que é a unidade central de processamento, que é a mesma coisa de CPU ao contrário. Certo? Essa malha que está saindo do PMIC, é a SW, vou chamar ela de SW1, como o nosso amigo falou ali. Deixa eu apagar aqui. Vou chamar ela aqui de SW1, que seria o switch número 1, né? A VSW, ou VS, né? 1. Então tá aqui o W, o S, beleza. Essa malha ela vai vir até a CPU e ela vai ter um retorno para o PMIC, certo? Ela vai, aqui é a malha que vai, e essa malha que volta. Todo circuito elétrico precisa ter a circulação da corrente elétrica. Então, ele precisa sempre passar do positivo para o negativo. Isso funciona na placa de smartphone também. Por isso que, quando se perde um barro de solda GND de um circuito integrado, a gente tem que, quando solta da placa, né, quando a gente perde esse pad na placa, a gente tem que construir aquele barro de solda negativo. Porque se a gente deixar o GND desconectado, não vai haver circulação de corrente. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, um CI, certo? Que a tensão ela vai entrar nele e ela precisa circular, certo? Ela precisa circular aqui dentro do circuito integrado. Se eu pego, por exemplo, e eu venho e eu perco o pad, vamos supor que eu perco o pad, aqui eu tenho um pad positivo, aqui, aonde está entrando a linha, e depois ele vai circular por dentro do circuito integrado, vai para um outro pad aqui, GND, e vai circular para cá. Aí vamos supor que eu perca esse pad aqui. Eu perco esse pad aqui. Vai haver circulação de corrente mais pelo circuito integrado, galera? A corrente, a tensão, né, que está sendo aplicada aqui, ela não tem uma carga para circular, então logo eu não vou ter corrente elétrica. Eu vou ter tensão, mas não vou ter corrente circulando por dentro do circuito integrado. Logo, aquela linha ela vai ficar exatamente com
praticamente anulada, certo? Porque só existe corrente elétrica a depender de dois fatores. A corrente só circula se tiver uma carga aplicada numa malha e se tiver uma tensão aplicada a ela. Se não tem tensão e se não tem uma resistência, né? A resistência da carga é diferente de um resistor, certo? Se não tem uma resistência ali, não vai haver circulação de corrente elétrica. Então, você abriu a malha, vai apresentar tensão, não vai ter corrente elétrica. É igual você pegar a sua fonte de bancada, por exemplo, e você tem aqui, por exemplo, a fonte de bancada, o cabo da fonte de bancada. Se você botar 4 volts lá, tem 4 volts na ponta da sua fonte, certo? Só que tem corrente circulando? Não tem. Não tem corrente circulando. Por quê? Porque não tem nenhuma carga. Não tem, o circuito está aberto. Certo? Então, quando eu fecho um curto-circuito, aí sim, o DDP, né, a diferença de potencial, vai começar a acontecer. Ou seja, a tensão que está aqui de 4 volts em relação ao terra, né? O terra 0 volts, aqui é 4 volts. Vai fazer o quê? Vai empurrar os elétrons do positivo para o negativo no sentido convencional da corrente elétrica. Isso vai fazer com que haja corrente elétrica no circuito. Mas se você abre o circuito, ou se você perde um componente ali, tem tensão presente, mas não tem corrente elétrica, certo? Não tem corrente elétrica circulando, porque para ter corrente elétrica a gente precisa de outros fatores também. Ok? Agora vamos lá. Vamos voltar aqui para o desenho. Vocês já entenderam que tem que ter o pad e tudo mais, né? Que tem que ter uma linha positiva e uma linha negativa. E essa linha negativa é uma linha, né? No caso do buck, eu já expliquei isso aí, pessoal. Já expliquei isso aí nas outras aulas, né? Que no caso do buck aqui, a gente tem, dentro do PMIC, a gente tem um CI comparador. E essa malha de feedback, ela vai sempre estar comparando a tensão de saída com a tensão do sinal que ela tem, certo? Que isso aí está dentro do próprio circuito integrado. Se você pegar um buck enxuto, um conversor buck enxuto, você vai ver que sempre é colocado um CI comparador para sempre estar comutando o circuito integrado conforme o sinal de referência, na tensão de referência, como é dito. Então vamos lá, galera. Vamos deixar o negócio mais atrativo, mais bacana aqui. Deixa eu ver como é que estão as perguntas aqui. A tensão ela não circula, certo? Quem circula é a corrente elétrica. A tensão é a força. E quando você mede a tensão, que você vê que a tensão está ali, você, medir aqui tem tensão, medir aqui, não quer dizer que ela está circulando pelo circuito ali. Ela simplesmente é a referência do DDP, da diferença de potencial em relação ao terra. Então, se você pegar, tá aqui um capacitor aqui, vamos supor, você tem um circuito aqui, certo? Você tem um circuitinho aqui eu tenho uma fonte. Aí tá uma tensão aqui de 4 volts, por exemplo. 4 volts aqui. Aí você tem um capacitor aqui. Certo? Tem um capacitor aqui. Tá ligado ao terra aqui. Vou ligar ele aqui, como se fosse o GND. Aqui é o GND. Aí você mede aqui, ó, vai ter 4 volts. Você mede aqui, tem 4 volts. Você mede aqui, vai ter 4 volts. Certo? Por quê? Porque esse 4 volts é a diferença de potencial em relação ao GND. Mas ele não está circulando no circuito. O que está circulando é a corrente elétrica, que nada mais é do que o fluxo ordenado dos elétrons circulando, né? Circulando em um determinado sentido, certo? E isso é a corrente elétrica. A tensão é só a força matriz ali do circuito, certo? Então, quanto mais eu aumento a tensão, tende a aumentar a corrente elétrica também.